Homem primata, capitalismo selvagem. Oi, vocês já estão por aí? Então, pessoal, assista esse vídeo até o final, porque hoje estudaremos a origem da humanidade. Se você pensava que a evolução dos seres humanos aconteceu desse jeito, como vocês já viram em várias fotinhas em livros, apostilas e coisas assim, vamos descobrir que as coisas foram bem diferentes. Quer conferir? Vamos até o final e segue a vinheta. Agora sim, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um vídeo do Escola de História. Sou o professor Thiago, essa é a Belinha, presente de uma aluna chamada Sofia. E hoje o nosso assunto será origem da humanidade. Se você gosta de história, já deixa seu like, se inscreve no canal. E para o nosso papo, nós já vamos começar dizendo que a história é longa. E a gente vai dividir essa aula, então, em 3 partes. Fiquem conectados para não perderem uma delas, tudo bem? Antes de continuar, um pequeno aviso. Aqui você vai conhecer a origem da humanidade a partir do que foi descoberto pela ciência. E a ciência, todo o conhecimento científico, ele não é uma obra pronta. A ciência é uma construção constante, ela evolui de acordo com aquilo que a gente descobre. E o que a gente descobre constrói o que a gente chama de teoria. As coisas se modificam? Se modificam, nós aprendemos coisas novas. E essas coisas novas, elas precisam dar conta de uma explicação. Então, especialmente para os alunos do 6º ano, que são os mais novos e estão começando a estudar história agora pela primeira vez, a gente não vai entrar aqui em nenhuma polêmica que envolva colocar de um lado teoria da evolução, que é um fato científico, com as diferentes crenças sobre a origem da humanidade que as religiões abordam. Não vamos fazer um debate entre ciência e fé, por 2 motivos. Primeiro, porque a história é uma ciência, e não cabe a essa ciência debater as crenças religiosas de cada um. Segundo, em alguns momentos história e religião se encontram. Mas esse encontro nunca é para estudar a história a partir da religião, e sim a religião a partir da história. Como é que as religiões existiram dentro de diferentes sociedades? Ou seja, a história pode estudar a religião, mas a religião não estuda a história. Já que deixamos isso claro, vou fazer agora um resumo, só que um daqueles super resumos mesmo, bem resumidos, bem resumidinhos, bem reduzidos da teoria da evolução. O tema é complicado, eu sei, então não vou aqui falar de tudo dele. Vou falar do básico para você poder entender o que a gente vai tratar aqui. Se quiserem mais informações, vou deixar aqui no final do vídeo algumas indicações. Para começar, vamos esclarecer uma coisa de uma vez, que muita gente faz confusão. Tem gente que fala, a teoria da evolução é só uma teoria, mas em ciência, teoria tem um significado bem diferente daquele que a gente usa normalmente. Por exemplo, quando a gente fala de uma teoria sobre Naruto, ou sobre uma história em quadrinhos, ou sobre um filme, uma suposição que a gente tem do que viria a ser o futuro daquilo. Não, teoria em ciência ela é um modelo que foi testado, explorado, pesquisado, analisado, ela tem que ser sólida. Uma teoria ela explica uma série de fenômenos, ela é a base pela qual a gente explica coisas em ciências. Então, na ciência nunca se diz, é só uma teoria. Ao contrário, a gente diz, caramba, isso é uma teoria. A teoria precisa de dados, evidências, experimentos para poder explicar muitas coisas. Até mais ou menos 1850, a maioria dos cientistas não tinha uma teoria formada para poder explicar a origem da humanidade. E diziam que as plantas, os animais do mundo tinham surgido, literalmente, como se estava na Bíblia. Deus havia criado. Isso começou a mudar quando alguns naturalistas começaram a falar em uma evolução das espécies, que as espécies devem ser desenvolvidas. E destes, o inglês Charles Darwin foi que provocou uma mudança, um furacão, trocando tudo que se conhecia até então. Pois ele não falou somente a evolução das espécies, ele explicou e comprovou a existência do mecanismo que permitia essa evolução. E o que era isso? A seleção natural. Outro conceito que muita gente faz confusão, que acha que seleção natural é a sobrevivência do mais forte. Não é, vamos ver aqui.
após uma volta ao mundo, recolhendo dados dentro de um navio chamado Beagle, que parou inclusive no Brasil para poder pegar amostras e fez centenas de experimentos com os dados que ele tirou dessa viagem, ele percebeu que animais cujas características se adaptassem melhor ao meio ambiente conseguiam sobreviver. Ou seja, você tem dois animais parecidos, mas aqueles que as características permitiam que eles vivessem melhor naquele ambiente conseguiam sobreviver e deixavam descendentes. Os que não conseguiam, desapareciam. Isso explicaria o surgimento de diferentes espécies em diferentes lugares. E por que umas conseguiram permanecer ali e outras desapareciam? E que espécies que tinham características semelhantes possuíam um ancestral comum? Até aqui, deu para acompanhar? Então vamos com calma. O grande lance que a gente tem que prestar atenção é que a teoria da evolução ela vira de cabeça para baixo, que nem eu fiz com a Belinha aqui, o modo como se entendia a origem da humanidade. Os seres humanos, com o nosso crânio, com os nossos ossos, com as nossas aparências, possuem estruturas muito parecidas com a de outros primatas, ou seja, dos macacos, indicando que nós e os macacos temos uma origem comum. O que nos leva a uma outra pergunta que todo mundo já se fez. Então, professor, o ser humano veio do macaco? Essa pergunta tem um problema. Um problema. Ela não é uma boa pergunta. Porque falar assim deixa as coisas cheias de imprecisões. Porque podem levar a gente a uma resposta que também está lotada de coisas vazias, assim, de espaços vazios que dão acesso à confusão. Vamos melhorar. Uma coisa a gente já pode afirmar. Os seres humanos atuais não evoluíram dos macacos atuais. Os primatas que a gente tem hoje também são produtos de evolução que demorou-se milhões de anos para que essas espécies estivessem como elas estão. Então o ser humano não evoluiu desses macacos que existem hoje, como o chimpanzé. Agora, os seres humanos têm grandes semelhanças, como eu já falei, com alguns grandes primatas, tal qual o orangotango, o chimpanzé e o gorila. Isso nos diz alguma coisa, nos dá pistas. Nos indica que nós tivemos um mesmo ancestral comum e que nós fazemos parte de uma mesma família biológica. Logo, o ser humano não só evoluiu dos primatas, mas nós somos primatas. O que significa que, na prática, nós somos um grande macaco. A realidade é dura. Veja quantas coisas a gente tem em comum com os demais primatas. Nós temos 5 dedos. No lugar de garras, como quase todos os outros animais, nós temos unha. A nossa infância, comparado com outros mamíferos, ela é bem longa, a gente precisa de cuidados para poder sobreviver, coisa que outros animais, como o cavalo, por exemplo, nascem andando. Nós enxergamos colorido em 3 dimensões, porque temos olhos aqui nessa posição. Temos polegares opositores, nossos dedos ficam para cá, polegar no sentido contrário, oposto, que permite que a gente pegue objetos. Logo, nós somos uma grande família, que recebe o nome científico de Hominidae. Em latim, bonito, né? Como os chimpanzés, os orangotangos, os gorilas e, claro, nós, seres humanos. Nós pertencemos a essa família. E esses seres humanos que pertencem a essa família hoje só tem uma espécie, que somos nós, os Homo sapiens. Nossa evolução, a evolução de nossa espécie, Homo sapiens, porém, nos fez desenvolver diferentes características ao longo dos nossos ancestrais, ao longo das outras espécies de humanos que existiram antes da gente, por milhões de anos. E algumas dessas características nos diferenciam dos demais primatas. Assim como comparamos as semelhanças, vamos comparar diferenças com o nosso parente mais próximo, o chimpanzé. Pega aqui o crânio do chimpanzé e o crânio do ser humano. Vamos comparar. Na parte da cabeça, essa parte que cobre o cérebro se chama de neurocrânio. Nos chimpanzés, a face dele ela é do mesmo tamanho do neurocrânio. Nos seres humanos, não. Nossa face é menor do que o nosso neurocrânio. Olha o cabeção que a gente tem aqui para trás. Isso existe justamente para poder acomodar o nosso cérebro, que foi o que mais cresceu durante a nossa evolução. Nos chimpanzés, a face é projetada para frente, dando esse formato aqui de biquinho. No nosso,
é uma curva que vai se fazendo aqui para trás. Os chimpanzés mantêm o toro supraorbital, que é esse osso, que é essa elevação acima dos olhos. A gente não tem mais, ainda que alguns indivíduos apresentem uma leve protuberância aqui, não é mais um toro supraorbital. E agora, o mais interessante, a coluna dos chimpanzés entra por trás, é por essa parte aqui do crânio, indicando que eles têm uma postura mais curvada do que ereta. A nossa entra pela base do crânio, aqui por baixo, indicando que nós ficamos eretos o tempo inteiro. E indicações de hábitos que vão se diferenciando a partir da arcada dentária. Os chimpanzés têm a arcada dentária em forma de parábola, ela é esticada para frente, para poder acomodar os dentes caninos, que são dentes para poder cortar coisas. A nossa é em forma de U, menor, onde os caninos são reduzidos e nós comemos alimentos mais macios. Como a gente viu, temos semelhanças que permite dizer que nós evoluímos o mesmo ancestral comum há milhões de anos atrás os demais grandes primatas, e nós temos também diferenças que caracterizam a nossa espécie. E essas diferenças surgiram porque houve uma várias espécies de seres humanos. Os seres humanos não evoluíram numa linha reta, evoluíram com uma árvore, com vários ramos. Por isso que aquele desenho lá do início está incompleto, está errado. O ser humano ele não foi evoluindo passinho por passinho, não. Ele foi seguindo ramos, espécies foram sendo extintas, outras surgiam no meio do caminho, elas fizeram cruzamento entre elas e, no fim, o Homo sapiens sobreviveu. Como isso aconteceu? Tema da próxima aula. Fiquem ligados, um abraço e tchau!